Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos ao canal da Professora Floresta. Bora partir para o último capítulo da origem da navalha na capoeira aqui no Rio de Janeiro? Mas antes, não esquece de deixar o seu joinha. Tem muita gente assistindo, deixando comentário, mas não tá curtindo, tá esquecendo. E aí, se você não curte, o YouTube não manda esse conteúdo para mais pessoas, porque ele entende que ninguém tá gostando. Ativa o sininho, porque toda semana vai ter vídeo novo e assim você não vai perder nada. Então, vamos lá? Brancos e negros, fadistas e capoeiras, além de terem que conviver no mesmo espaço de moradia, teriam que dividir as mesmas oportunidades de trabalho. Essa convivência mais próxima trouxe uma espécie de simbiose, uma espécie de fusão entre o capoeiro e o fadista, que logo se identificaram e entraram num processo de uma troca cultural de marginalidade. Os dois viviam na mesma situação, excluídos da sociedade, sem oportunidades de uma vida melhor, abandonados, pelas autoridades. Então, o que tinha, Eu te ensino o que eu sei e você me ensina o que você sabe. E assim aconteceu. Logo, os imigrantes portugueses começam a praticar a capoeira. Mais à frente, você vai começar a ver esses próprios imigrantes adentrarem as temíveis maltas de capoeira. Falando de uma forma simples e objetiva, as maltas de capoeira eram contratadas por partidos políticos para decidirem uma eleição. As duas mais famosas eram as Nagoas e os Guaiamuns. Os Nagoas se uniram ao Partido Conservador, enquanto os Guaiamuns se uniram ao Partido Liberal. Esses imigrantes portugueses que começavam a fazer a capoeira e depois adentravam as maltas, todos eles estavam em busca de um acolhimento, de uma espécie de família. E eles encontravam isso na capoeira e nas maltas. Porque pensa só, eles eram portugueses, foram mal recebidos aqui no Brasil pelos seus compatriotas, que também eram portugueses, pelo simples fato de que eles eram pobres, A capoeira e as maltas foi um ambiente de socialização para esses imigrantes que viviam isolados, abandonados pelos seus próprios compatriotas. É bem verdade que os portugueses imigrantes no começo tinham muita rejeição em conviver com os negros, Primeiro que eles sempre foram colonizadores dos negros, africanos. Mas isso foi deixado de lado com o passar do tempo porque eles perceberam que eles estavam no mesmo barco, afundando todo mundo junto, sem ter o que comer, vivendo na marginalidade, fugindo de polícia. Então, eles criaram uma espécie de irmandade a partir desse momento, só por esse motivo. As maltas de capoeira eram bem organizadas. Geralmente, aos domingos, sempre aconteciam seus treinamentos. Tinha treino de rasteira, de cabeçada, de movimentos da capoeira e do uso da faca que já estava introduzida na capoeira nesse momento das maltas. Aí os fadistas, lembra dos fadistas? Exímios manejadores da navalha, observando aquelas aulas, eles estavam chegando nas maltas e eles falaram, olha, vocês precisam introduzir treinamento de navalha, E se vocês quiserem, nós podemos ajudar, Porque usar a navalha, gente, tem que ter muito treinamento, não é fácil encaixar ela e dar golpe de capoeira, não é fácil. Então eles falaram, vocês nos ensinam a capoeira e a gente ensina vocês o manejo da navalha e a gente tenta unir movimento de capoeira com navalha para ver como é que vai ficar. E assim eles entraram nesse processo, de troca cultural de marginalidade. Esses fadistas antigos, que já vinham formados de Portugal, lembra que eu contei para vocês? Que eles já vinham da marginalidade ali da Mouraria, de Lisboa. Então, eles se colocaram à disposição para ajudar aqueles camponeses açorianos a se adentrarem às maltas de capoeira, porque os camponeses, antes de entrar nas maltas de capoeira, eles eram frágeis, eles não tinham jeito para a vida urbana, eles viviam na zona rural. E quando eles se deparavam com aquela marginalidade, aquela agressividade, eles ficavam meio sem saber o que fazer, sem jeito nenhum. E aí esses fadistas que já vieram prontos,
né, se incumbiram de ajudar esses açorianos camponeses que chegavam aqui tão novinhos, gente, de 13, né, a 17 anos. E aqui nós conseguimos enxergar claramente o momento exato em que a navalha é introduzida oficialmente dentro da nossa capoeira. E isso é mágico, gente. Eu tô, assim, encantada, né, por chegar nesse ponto exato, nesse ponto preciso. Quando os fadistas entram para as maltas de capoeira e são convidados a ministrar aulas de como usar a navalha, aí está o grande feito. Aí está a introdução da navalha dentro da nossa capoeira. E a partir desse momento, a navalha vai influenciar toda a nossa cultura negra. E a gente vai ver isso mais à frente. Enquanto a capoeira era limitada pela condição escrava na primeira metade do século XIX, tendo como símbolo maior a cabeçada e a rasteira, a navalha rouba a cena nos próximos capítulos da história da nossa arte. Sim, a navalha passa a se tornar o maior símbolo da capoeira. O símbolo se espalhou de uma tal forma que só o simples fato de você estar portando uma navalha, você já era considerado um capoeirista. Após a introdução da navalha dentro da capoeira oficialmente, a roupa do capoeira também muda, porque agora era chegada a hora de se usar um lenço de seda no pescoço, também conhecido como esguião de seda. Ele era utilizado no pescoço justamente porque ele protegia do corte da navalha. O pescoço era um lugar fatal, né? Um corte que levaria o sujeito à morte. Então, conta-se os mestres antigos, e eu pude confirmar isso, que quando a navalha bate na seda pura, ela escorrega, né? Então essa seda era importada na época. E olha que fato curioso. Após o lenço fazer parte da indumentária do capoeira oficialmente, aonde você estivesse andando e você visse alguém com um lenço no pescoço, não importa se ele era capoeirista ou não, ele já era considerado como tal, de tanto que esse lenço de seda marcou a vestimenta de um capoeira, então ele era identificado também através do lenço de seda. Você poderia usar a navalha de 3 formas. Se o seu oponente estivesse próximo, você poderia utilizar ela nos pés ou nas mãos. Mas se o seu oponente estivesse muito distante de você, você poderia usar essa técnica que era muito perigosa, mas muito eficiente, onde você amarrava aqui na ponta da navalha um fio elástico, né, e a outra ponta ou no seu braço ou na sua perna, como preferir. E assim você ganhava uma amplitude para atingir o seu oponente. Com a chegada do Código Penal em 1890, proibindo a prática da capoeira em qualquer lugar e de qualquer forma, trazendo várias aplicações de penalidades, né? Inclusive, se fosse chefe de malta de capoeira, qualquer pena seria dobrada. E aí a gente começou a ver a capoeira e as maltas de capoeira sumindo das ruas da cidade do Rio de Janeiro. Agora nós vamos ver alguns trajes que foram influenciados pelo lenço de seda e pela navalha. Vamos começar com a figura do clássico sambista de antigamente, aquele que usava um chapéu de banda, um terno branco, um sapato bicolor e uma argola na sua orelha esquerda. Sempre ele estava com uma navalha e um lenço de seda guardado no seu bolso, caso ele precisasse. Agora, na figura do malandro carioca, você consegue ver ele utilizando o lenço de seda e a sua navalha. Sim, em geral, todo malandro carioca era capoeirista, inclusive o malandro carioca deu origem ao personagem do Walt Disney, o Zé Carioca. Podemos ver o lenço sendo utilizado no sistema de graduação do mestre Bimba. Ele é utilizado no pescoço. O mestre Bimba quis homenagear os mestres antigos que usavam a navalha. E nessa última influência nós podemos observar o mestre Sala usando a navalha para proteger a sua porta-bandeira, porque antigamente era muito comum que outras escolas de samba rival roubassem a bandeira uns dos outros. Em 1937, quando o presidente atual Getúlio Vargas assiste uma apresentação da capoeira e gosta e fala: eu vou legalizar a capoeira e ela está fora do Código Penal, as coisas começam a evoluir para a nossa arte. É bem verdade que logo após, muitos grupos de capoeira continuam fazendo uso da navalha dentro das academias, em rodas de rua, porque a capoeira era um período em que valia tudo, né? Então, no outro dia, as pessoas não se preocupavam se você teria que trabalhar.
Então, se a navalha te cortasse, sinto muito, fazer o que você não esquivou direito. Mas tudo isso, com o passar do tempo, parecia não fazer muito mais sentido. E a capoeira entra num processo de evolução positiva. Ela começa a ser vista cada vez mais como um esporte de bem-estar físico e mental. Começa a se espalhar pelo mundo, sendo ensinada a crianças, a idosos. E o seu objetivo principal deixa de ser a defesa, né? Porque, gente, o objetivo da navalha naquele tempo era se defender da opressão do sistema. Então, será que realmente fazia sentido continuar usando a navalha no dia a dia da prática da capoeira? Com o passar do tempo, a navalha deixou de fazer parte das rodas de capoeira e hoje você pode encontrá-las na parede das academias dos grandes mestres de capoeira. Se você tem um mestre antigo aí perto de você ou dentro da sua cidade, não perca a oportunidade de perguntá-lo como foi a história da navalha no seu tempo. Através da oralidade desse mestre antigo, é que a história da navalha vai ser mantida viva, porque é uma história de um tempo que não volta mais. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô arrepiada porque eu amo demais a capoeira e poder trazer a história verdadeira da nossa arte, para mim, é um privilégio imenso e eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Que você se sinta motivado, inspirado e que você compartilhe com outras pessoas. E é capoeira.